A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e poderosa. Logo avisando, minha garganta hoje está daquele jeito, fica me incomodando, é uma coisa séria. Mas isso não vai atrapalhar de eu falar do Senhor. Ontem falamos quando Deus usou ele para fazer um milagre, e o povo ficar atônico com aquele coxo que agora andava. Pedro aproveitou a oportunidade para falar do Senhor. Hoje vamos falar em Atos 4, do 1 ao 14. Aí vem os sacerdotes para fazer eles parar de falar. Porque tem pessoas que se incomodam. Quando eu e você vai para a igreja, mas por que ir para a igreja todo dia? Tem outros que se incomodam a forma da gente pregar. Tem outros que se incomodam porque Deus nos usa. E assim vai. Mas o meu papel e o teu sabe qual é? O tema de hoje? Seja cheio do Espírito Santo. O seu compromisso e o meu é com o Senhor. Amém? Atos 4, do 1 ao 14. Se você vai ver pela manhã, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Vamos ouvir a voz do mestre? Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Veja que vieram os sacerdotes. Vieram capitães e os saduceus, quer dizer, pessoas de alto escalão. Para o quê? Para prender Pedro. Doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem Jesus a ressurreição dentre os mortos, lançaram mão deles e os encerraram na prisão. Até o dia seguinte, pois já era tarde. Levaram eles e prenderam. Eles não estavam fazendo nada demais. Ele estava falando de Jesus. Mas tem pessoas que é assim, se incomodam. E o que me chama a atenção, Pedro estava ali com João, era um pescador, pessoas simples. Por que saduceu, capitães, sacerdote vieram prender ele? Porque o Espírito Santo de Deus estava com eles. Porque quem dirigia a vida de Pedro e de João era o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo lhe dirigir. Quem se incomodar é problema. Mas eu e você tem um compromisso com o Senhor. Prenderam eles. Hoje não te prendem, me prendem, mas mente, calunia, zomba, não liga. Isso não passa de uma grande inveja. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram. Chegou o número desses homens a quase 5.000. Olha que responsabilidade. Olha que coisa gloriosa, cheia do Espírito Santo e cheio. Quase 5.000 creram. Aceitaram Jesus, porque Pedro, João tinha compromisso com a palavra. Porque viram aquele milagre ali do coxo andando. Mas o maior milagre é a fé. O maior milagre é servir a Jesus. O maior milagre é ser salvo. Continua pregando. Continua fazendo tua parte, seja no teu lar, na tua igreja, onde você chegar, no seu trabalho, na sua faculdade. Porque Deus se responsabiliza. Ele vai dar o crescimento e Ele vai te honrar. Aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciões e os escribas. Veja que eles estavam presos. Se reuniu os anciões e os escribas, pessoas de autoridade, para saber o que iam fazer com Pedro. Mas eles não iam fazer nada. Porque Pedro, João tinha dono. Eu e você também tem dono. As pessoas podem até tentar maquinar, armar, mas o Espírito Santo de Deus, que está comigo e contigo, nos livra, nos ajuda, nos fortalece. Ah, Bete, fulano é cheio do Espírito Santo, mas passa tanta necessidade. É provação do Senhor. Mas depois as bênçãos chegam na vida dele e dela. Porque o justo não mendiga o pão. O justo passa por provação. Mas o Senhor sempre ajuda. Sempre tem algo para ele. Ele não fica totalmente mendigando. Porque o crente ficar mendigando tem coisa errada com ele. Deus sempre está ali ajudando. E Anás, o sumo sacerdote, o Caifás, Caifás e João, Alexandre, todos quanto havia da linhagem do sumo sacerdote, pondo-se no meio, perguntaram: com que poder
Ou em nome de quem fizeste isso? Era só autoridade. Mas eles disseram, olha, que é poder, em nome de quem vocês fazem isso? Veja a inveja. Veja a maledicência. Porque Pedro e João não estavam fazendo nada de errado. Eles foram para a igreja, para o templo, para orar. Ali o Senhor curou aquele coxo. O Senhor se responsabiliza. Ah, Beth, mas você não sabe as calúnias, as defamações que estão inventando de mim. Deixa com Jesus. Na hora certa ele chega. Seu papel e o meu é fazer a vontade do Senhor. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lembra do tema? Cheio do Espírito, seja cheio do Espírito Santo. Vem aqui. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, principais do povo, vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. Sabe o que me chama a atenção? Hoje eu não estou legal da garganta, viu, irmãs? É a frieza. O que me chama a atenção é a forma de Pedro ter falado. Com segurança, com autoridade, com sabedoria. Não era um pescador? Quando a gente busca o Senhor, que Ele nos enche do Espírito Santo, a gente sabe falar onde chega. Porque o poder, a honra e a glória é dele, nem é minha, nem é a sua. Louvado seja Deus. Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. Veja que ele fala o benefício. Quer dizer, foi um bem que se fez, não foi um mal. Seja conhecido de vós todos e de todos os povos de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vos crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que esta são diante de vós. Em nome desse é que são diante de vós. Que está sã diante de vós, quer dizer que está curado. Pedro deixou bem claro que eles mataram Jesus Cristo, mas Jesus tinha ressuscitado e que este homem foi curado. Não foi eles que curaram, foi a palavra. Foi o poder de Jesus que, independente de ter matado ou não, estava vivo. Porque ninguém mata Jesus, nem ninguém mata o que é de Jesus. Ninguém destrói quem está na direção de Jesus. Não adianta. A Bíblia diz que faz suas covas, nela cai. Então, quem tenta fazer o mal a quem está fazendo a vontade de Deus, na hora certa vai cair. Lembra de Amã, que fez uma forca para Mardoqueu? E ele que foi enforcado na mesma forca? Porque Deus é justo. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo está comigo e está com você. Ele sabe quem é quem. Não precisa ninguém dizer nada a eles. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posto por cabeça de esquina. Olha que coisa linda. Ele é a pedra angular, a pedra perfeita, a pedra gloriosa. O que me chama a atenção é a postura de Pedro. É como Pedro se comportou diante de sacerdote, de príncipe, de saduceus, de uma forma forte, determinada, firme e com eloquência. Porque homem e mulher de Deus, Deus estando com ele, não precisa de faculdade. Não que eu seja contra, não é assim. Faculdade é maravilhosa. Mas eu estou me referindo aqui, que eles eram pescadores, né, da época, e estavam se comportando diante de autoridades de homens cultos, mas que estavam ali com a verdade, com a firmeza, com as palavras certas. Porque quem coloca as palavras certas na boca de alguém que está na direção de Deus é o Senhor. Então, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, porque onde você chegar, Deus vai te honrar. A Bíblia diz que tem vaso para honra e para desonra. E eu e você, ficando cheio do Espírito Santo, somos vasos de honra. Glória a Deus. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nem outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Sabe o que me chama a atenção? É que ele estava pregando para eles. Eles não mandaram ele abrir a boca, não perguntaram em nome de quem eles estavam fazendo aquilo.
simplesmente o que Pedro fez para aqueles homens estava fazendo para eles. Falando a verdade do que aconteceu e de quem é Jesus. Aquele Jesus que eles mataram, mas ressuscitou. Então eles vendo a ousadia de Pedro e João, informados de quem eram homens sem letra, quer dizer, homens sem cultura, indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Olha que coisa linda. Eles viram que Pedro e João eram indoutos, quer dizer, eram indoutos sem cultura, não eram doutores. Mas se maravilharam e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Porque quem anda com Jesus tem as marcas de Jesus. Não adianta fingir, fazer coisa bonita para ser servo, não. Quem realmente tem compromisso com Jesus anda com as marcas dele. Para terminar hoje o 14. Havendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. O homem que foi curado estava ali também. E aquele sacerdote não tinha o que falar, os príncipes, porque o milagre foi feito. Aqueles homens incultos, pescadores, pessoas simples, estavam ali falando só a verdade, de forma firme, palavras bem colocadas. E aí? Porque o Senhor se responsabiliza. O tema é: seja cheio do Espírito Santo. Amanhã vamos dar continuidade a esse capítulo. Mas não se preocupe com quem ri, quem zomba, quem critica. Seja cheio ou cheia do Espírito Santo, porque o Senhor é contigo. A paz do Senhor.